todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E como de costume, nós vamos respondendo as perguntas que são colocadas no foradocorpo.com, que é o cantinho lá onde você pode colocar todas as suas perguntas ou mesmo votar nas que já estão lá, tá? Então, foradocorpo.com, acesse, né? E aí você vai poder participar desse nosso trabalho aqui. O nosso programa ele tem a intenção de falar sobre a espiritualidade e o comportamento. Então as suas perguntas podem ser nesse âmbito aí, que é um âmbito bastante grande, né? Comportamento humano é tudo que nós somos, né? São as nossas emoções, sentimentos e tudo mais. E a parte espiritual, que é infinita, né? A gente sabe só um pouquinho dela. Então vamos trabalhar e aprender mais sobre isso. Bom, a primeira pergunta colocada aqui é como encontrar um amparador espiritual. E pergunta o que é um... É interessante a pergunta, como encontrar um amparador espiritual, mas o que é um amparador espiritual? Continuando, como encontrar um amparador espiritual que nos acompanhe durante o processo de saída do corpo? Olha, amparador espiritual, a gente tem a seguinte noção, né? Que uma consciência evoluída, ela fica esperando que a gente solicite, esperando que a gente a evoque para que ela possa fazer as coisas que a gente quer. Mas não funciona assim. O amparador espiritual são os amigos espirituais que normalmente convivem com a gente, né? São consciências que estão próximas, porque a gente só se encontra com consciências muito parecidas. Não dá para a gente ter um amparador altíssimo que fique olhando por nós, né? Isso é uma coisa que a gente desenvolveu como crença, mas que de verdade não funciona assim. Então, o amparador que você vai ter são, por exemplo, seus parentes, né? Amigos espirituais, ou que você conheceu nessa vida ou em outras vidas, às vezes pode ser uma pessoa falecida que tinha um grande afeto por você, que fica por perto te ajudando. Então, um amparador espiritual não é uma coisa mística, não é alguma coisa com superpoderes, né? De repente você fala, eu quero fazer uma projeção astral, como está aqui, ó, como encontrar um amparador espiritual que nos acompanhe durante o processo de saída do corpo. Você pode encontrar? Claro que você pode encontrar, mas é resultado do teu trabalho e do que você é. Não tem ninguém à nossa disposição para a gente solicitar e ele falar, não, tranquilo, né? Você tem que crescer, evoluir, ter mais conhecimento, fazer as coisas com objetividade, com foco, né? Então, você quer fazer uma projeção astral, você vai ter que ter perseverança da história, continuidade. Isso vai ser fundamental, né? Não adianta. Eu quero fazer uma projeção astral amanhã e alguém pode me ajudar. É uma iniciativa individual, uma iniciativa nossa, é um percurso nosso. As coisas espirituais, elas não estão à nossa disposição porque a gente simplesmente solicitou e elas vão acontecer, né? Quando você solicita alguma coisa e ela acontece, é porque você está no nível de merecimento e de agradecimento e no padrão em que você pode realizar essas coisas, tá? Então é importante saber isso, porque um amparador espiritual é uma consciência que acaba te ajudando, que acaba te intuindo, né? Mas a consciência espiritual do nosso nível, quando a gente é muito primitivo, ela também é primitiva. Se a gente for muito evoluído, ela também é evoluída. Para você ter uma noção de como funcionam as coisas. Senão a gente está num nível e tem uma consciência que nos ajuda que é de um outro nível, né? Não funciona muito bem assim, né? A regra geral é que realmente a gente esteja acompanhado por consciências muito parecidas com nós, tá? Então eu espero, né, ter te respondido, né? Como a tua pergunta é uma pergunta, eu acho bastante feliz, né? Você perguntar o que é um amparador espiritual. E amparadores espirituais, eles não são só humanos, não são só... Tem amparadores da natureza, né? Tem amparadores de vários níveis, tem amparadores que são extraterrestres, tem um monte de coisa. A questão toda é a gente ter conhecimento e aceitação para lidar com essa grandeza que é o espaço infinito da espiritualidade, né? A gente aprende ela muito pequenininha, muito fechadinha, e a espiritualidade não funciona assim, tá certo?
O nosso site é o www.centrodeestudos.org. Anota aí, www.centrodeestudos.org. Nesse nosso site, você vai encontrar muito material de estudo, essas coisas todas que a gente está falando, mas nós temos cursos, palestras, você vai poder saber bastante coisa. Nós temos também uma lojinha virtual, e você vai poder acessá-la e adquirir os nossos CDs e livros. Então, entra na lojinha virtual que você vai ver que tem uma infinidade de CDs que falam sobre o comportamento e também falam sobre a espiritualidade. E é bacana porque você vai aprender bastante coisa sobre isso, né? E a vida da gente sempre muda quando a gente acrescenta conhecimento, tá certo? A outra coisa que eu acho que é importante você saber é o nosso curso de projeção astral, que vai ser, assim, curso de projeção, é um curso intensivo de projeção astral e clarividência. O sítio São Damião, né? Vai para lá que você vai gostar. O sítio São Damião é um lugar maravilhoso, de energia imanente, né? Onde as pessoas que participam e que são associados do SEC, elas trabalham juntos, é uma construção, né? A gente não pode começar a pensar que a nossa vida vai melhorar, a gente ficar recebendo as coisas, não, é trabalho mesmo, vamos trabalhar juntos, nós vamos construir muitas coisas. Então, é uma construção maravilhosa que você pode participar. E aliás, a tua primeira participação já seria assistindo este curso de projeção astral e clarividência, que vai te ajudar muito a entender a sua própria vida. Tá ok? Então faz a sua inscrição e o nosso telefone é o 5904-2116. 5904-2116 para fazer a inscrição no curso de projeção astral e clarividência. É um curso intensivo e que você vai gostar bastante, tá? Então, vamos continuar o nosso trabalho aqui, né? E essa colocação aqui da pessoa que está perguntando é bem interessante, porque ela diz assim: por que esquecemos das nossas vidas passadas, já que evoluir é aprender com os erros? Essa é uma pergunta bem coerente, né? Como é que você vai evoluir se você não lembra? Então, deixa eu explicar para você uma coisa que é bastante importante a gente saber. A gente acha que o nosso conhecimento ele vem de graça. Ele não vem de graça. Nem a sua vida vem de graça. Nada que você faz aqui. Você acabou de nascer, você vai ter que fazer um percurso de aprendizado de tudo. Não é verdade? É um ciclo, né? Parece assim uma curva de Gauss. Curva de Gauss é aquela curva que faz esse, né? Então, você começa a aprender, até você chegar no topo, né? Você já vai ter um pouco de maturidade, mas aprendeu muita coisa sobre a vida e depois você começa fisicamente a decair. Mas consciencialmente a gente pode crescer. É óbvio que o nosso nascimento é um trauma para nós. Imagina você, né, perambulando pelo mundo espiritual, alegremente, flutuando, passeando. Isso se você tiver uma condição espiritual boa, né? Senão você vai ficar andando como todo mundo anda aqui na Terra. E aí, de repente, você vai ter que nascer na Terra aqui, né? Você está lá, você pode se deslocar muito mais à vontade, você pode fazer coisas que aqui você não faz, né? Por exemplo, atravessar uma parede. Não dá para fazer isso. No mundo espiritual, como a densidade é diferente, você pode atravessar tranquilamente. Agora, tem uma coisa que... Aliás, esse negócio, deixa eu só fazer uma observação, esse negócio de atravessar a parede é as paredes físicas, tá? Porque existem coisas na dimensão extrafísica que a gente precisa entender melhor e nós ainda vamos falar sobre esse assunto. Mas aí você está passeando alegremente no mundo espiritual e, de repente, né, agora você tem uma oportunidade de nascimento. Nesse momento, está ótimo, porque como espírito você fala, nossa, vai ser ótimo, agora eu vou pegar um corpo físico, é como pegar um carro novo, né, e sair por aí andando. Só que na hora que você entra no corpo físico, você tem um trauma, que é o trauma da perda de tudo aquilo que você tinha antes. Você entra num luto. É meio complicado de entender isso quando eu estou falando, mas imagina que você tem uma vida espiritual num ambiente muito diferente desse que é o mundo físico,
né? Você vai ter que entrar num veículo que ainda não tem condições de entendimento das coisas, né? Porque um bebê não entende nada ainda. Aí você entra nesse veículo, perdeu tudo aquilo que você tinha antes, e pronto. Aí você tem que ser amamentado, tratado com carinho, e começa uma nova história. Isso é um trauma para a consciência, porque a consciência ela é uma coisa contínua, né? Mas ela tem que passar por essas fases, porque a morte é da mesma forma, né? Você vai nascer, é um trauma. Você vai morrer, é um trauma. Você está aqui na vida física tendo um monte de coisas, né? Aí você tem a tua casa, tem o teu carro, talvez você esteja casado ou não, você tenha filhos ou não, tem propriedades, tem o teu emprego, tem as suas relações, aí de repente, ó, acabou, né? Você toma uma aposentadoria de vida. Não é uma boa ideia. Do outro lado, quando você chega lá, você quer almoçar na tua casa, porque você vem repetindo isso, não dá para almoçar porque ninguém nem te vê. Isso é um trauma. Você vai falar, puxa, mas aí como é que eu vou evoluir? Por isso que eu estou sempre dizendo que nós temos que aprender mais sobre espiritualidade. E também eu falo muito de projeção astral. Porque a projeção astral, ela te permite você ter a possibilidade de, nesse ir e vir para o mundo astral, e se adaptando a essa outra forma de consciência e de vida, né? Imagina, se eu posso sair do meu corpo e na dimensão extrafísica fazer várias coisas e voltar, e faço isso várias vezes por esforço meu, tem que ter vontade, né? Quando você vai dirigir um carro, você tem que aprender. Aí eu faço uma, duas, três, quatro, e eu sou perseverante, eu vou fazendo isso. Cada vez mais eu tenho habilidade e consigo entender melhor o ambiente espiritual. Isso é ótimo. O dia que você tiver que sair para o ambiente espiritual, você já conhece o ambiente espiritual. Você não vai ter dificuldade nem as perdas que a gente tem. Para te dar um exemplo melhor, vamos pegar uma coisa assim que seja... Você, supondo, você é brasileiro, não fala nenhuma língua e de repente você é convidado para ir trabalhar na China, que a língua é diferente, tudo é diferente, né? Os costumes são diferentes. Então, se você vai para lá, o período de adaptação ele é doído, muito doído. Por melhor que te tratem lá, por mais condições que você esteja, vai ser difícil. Você vai ter que aprender, né? Então, se você vai uma vez lá, ótimo, fica alguns dias, conversa com pessoas, volta. Aí daí um tempo você vai de novo lá, volta. Quando você faz esse movimento, você está se adaptando, porque a primeira vez você aprende coisas, como é que a gente faz isso, faz aquilo, é alimentação, sabe, é o comportamento, é tudo, é higiene, é relacionamento, é a forma que você faz trocas com as pessoas, né? Porque tudo a gente tem que aprender. Aí, com o tempo você está até talvez falando alguma coisa e já consegue ficar mais à vontade. Uma projeção astral, que seria o contato com o mundo espiritual, é a mesma coisa. Você vai fazendo, chega um ponto em que você vai ter muita liberdade na dimensão espiritual e aqueles medos todos que a gente carrega, que foram colocados na gente através das nossas crenças, dos nossos misticismos, eles desaparecem e a tua vida fica diferente. Aí, a partir daí, você não esquece mais a tua vida. O resultado disso é que você tem um aproveitamento muito melhor da tua evolução. Mas olha a trabalheira que dá. É uma trabalheira muito grande, né? Eu vou falar, eu vou até contar uma coisa para você que eu acho que é importante. A minha vida com relação à projeção astral foi de muito esforço, né? E eu até penso que isso foi uma boa decisão na minha vida. Eu tive uma primeira projeção em que eu tive muita lucidez, eu sei que eu fui ajudado por amparadores, eu sei que isso é o resultado também dos processos, né, das várias vidas, mas a partir disso aí, eu não queria perder essa experiência, não. Então eu anotava, né, eu coloquei minha vida nisso, eu anotava tudo, todos os dias, mas todo dia tinha que fazer uma projeção astral.
Naquela época era muito mais difícil, porque eu não entendia direito como funcionava, né? Mas eu sabia todo o procedimento que tinha acontecido na primeira noite comigo. Então eu fazia tudo igual, mesmo sem saber. Eu sabia que eu tinha ficado muito relaxado, né? Eu sabia, essas coisas são intuitivas. E aí eu fui praticando, praticando. Chega uma época na tua vida que fica mais difícil. Na adolescência, por vários fatores, pela mudança da tua vida, né? Você vai ficando com dificuldade. Aí eu falei, não, não é assim que vai fazer, não vai funcionar desse jeito não. Eu vou conseguir sim todos os dias. Então eu me esforçava demais. Teve uma época que eu acordava 5 da manhã para ir trabalhar e eu conseguia, por exemplo, só realizar a projeção astral às 3 da madrugada. Eu chegava em casa às 11 horas da noite. Puxa, era... Mas eu não, eu vou fazer, não quero saber. Né? Teve um custo físico para mim? Com toda certeza teve. Né? Mas depois você começa a ver que a tua vida vai se abrindo, a tua força vai aumentando, a tua motivação não é mais aquela motivação que alguém precisa te dar. Né? A motivação é interna, é uma motivação forte. Né? Você começa a entender a vida, você vai ter dificuldades? Claro que você vai ter dificuldades. Muitas coisas você vai ter que mudar. Né? As tuas crenças, muitas delas, depois que você começa a realizar projeções astrais, a tua visão da tua família, a tua visão dos teus amigos, a visão do trabalho, tudo isso muda. Não tem jeito. Resultado do quê? De esforço. Por isso, essa tua pergunta, eu acho ela o máximo, né? Porque daria para ficar falando aqui uns 2 ou 3 dias sobre isso. Por que esquecemos de nossas vidas passadas, já que evoluir é aprender com os nossos erros? Sim, só que tem que ter esforço, né? Não tem a menor dúvida. A gente aprende uma coisa, que assim, que a reencarnação, ela é evolução, né? Nós reencarnamos para evoluir. E eu posso dizer para você o seguinte, a reencarnação ela é uma repetição. Eu creio que é sempre uma oportunidade de a gente fazer alguma coisa. Mas se não houver mais um item incorporado nisso, que seria o esforço, não vai adiantar nada. Sem esforço você não cresce. Pensa numa profissão, tá? Uma coisa qualquer que você faça. Se você não se aplicar aquilo, você fica do mesmo jeito fazendo as mesmas coisas. É assim que a gente é, né? Você imagina eu sempre me refiro ao Monet, né? O Monet, ele era uma pessoa que ficava sentado lá no jardim que ele mesmo construiu, né? Ele participou de tudo, né? A vida dele, ele participava da própria vida. E ele ficava sentado ali horas olhando. Depois, quando ele ia pintar, ele não pintava com as tintas, ele pintava com sentimento. E a nossa vida tem que ser pintada com sentimento. Nós temos que estar nessa vida, né? A gente fica distraído com a nossa própria vida. Nossa vida está aqui, nós estamos do lado. Aí nós esquecemos a vida passada, nós esquecemos a nossa vida atual. Entendeu? A vida passada é pior de tudo, mas nós esquecemos. Então, vamos estar presentes nessa vida, né? Vamos procurar gostar de cada coisa que a gente faz, gostar do que está à nossa volta, do nosso corpo, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, né? Das nossas atividades, colocar foco, colocar coração. Isso seria ótimo. Uma das coisas que nos faz esquecer das vidas passadas é a nossa tendência a ir para o chakra básico. Toda vez que a gente tem alguma pressão muito grande, a gente tende a ir para o chakra básico. O nosso medo é o resultado de ir para o chakra básico. A nossa agressividade, a nossa reatividade é ir para o chakra básico. A nossa sexualidade, sem sentimento, também é ir para o chakra básico. Então, a nossa relação com as pessoas, muitas vezes, ela está mediada pelo nosso chakra básico, pelos nossos receios, pelas nossas defesas, pelo nosso armamento emocional que nós carregamos o tempo todo, né? Através do controle das coisas, do controle das pessoas. Né? Então, você cria um monte de regras e quando você não as segue, você fica meio preocupado. Não vai dar certo, né? Então, vamos trabalhar para conseguir realmente sair dessa vida numa condição bem melhor
e não esquecer de tudo que nós passamos, para no próximo nascimento você saber o percurso dessa vida física, o da tua vida espiritual e entrar na vida física com essas lembranças, certo? Então, dá para perceber com todo discernimento que a nossa vida física tem que ter atenção para que a vida espiritual também tenha atenção e a gente consiga lembrar de uma e de outra. Bom, deixa eu falar o nosso telefone para você fazer o curso de projeção astral. 11 5904 2116. 11 5904 2116 para você falar com a gente e fazer o curso. Mas você pode também pegar informação através do nosso site, que é o www.centrodeestudos.org. www.centrodeestudos.org. Ok? O foradocorpo.com é onde você vai fazer as suas perguntas que a gente responde aqui no nosso programa com o maior prazer, tá? E tem uma coisa que você... deixa eu dizer uma coisa. O curso de projeção astral é um intensivo de projeção astral e clarividência. Ele vai ser realizado em São Damião, no sítio São Damião. O sítio São Damião é um local muito especial, né? Na verdade, a ideia que eu tenho é que o mundo todo deveria ter muitos São Damiões, né? Que é o resultado do trabalho de um homem que eu considero muito importante, com muita continuidade, com muita firmeza, né? Com um coração maravilhoso, com a capacidade de, mesmo doente, realizar as coisas interminavelmente, né? A doença não pode ser um empecilho, não pode ser uma desculpa, né? Você tem que se vencer, né? Quando eu digo se vencer, se autorrealizar, né, na tua força, na tua energia. São Damião é o símbolo disso, né? Então, você vai conhecer o sítio São Damião. Para conhecer o sítio São Damião, você pode até conversar com o coordenador de São Damião, que é o Vargas, né? No 11 5904 2116 você vai ter as informações e no nosso site. Aí as pessoas vão te colocar em contato, você vai lá para conhecer, mas para aproveitar e fazer este curso intensivo de projeção astral, porque são 4 dias com um pessoal maravilhoso que você vai gostar. A ideia que a gente tem de crescimento e evolução é que nós temos que ser melhores, nós temos que ser mais agradáveis, nós temos que ser mais acolhedores com as pessoas, né? Mas para isso a gente precisa aprender a se acolher, se respeitar, se amar, porque o outro também será tão acolhido e respeitado porque nós fazemos isso com a gente mesmo, né? Então, vai conhecer o sítio São Damião. Nós vamos gostar muito de receber você. A comida do sítio São Damião é sempre vegetariana, mas aí você vai descobrir coisas maravilhosas, porque da própria horta do sítio a gente pega todo o alimento, é uma variação muito grande, vai ser uma coisa que você vai falar assim, puxa, eu não sabia que essa turma tinha um objetivo. E tem um objetivo, é o objetivo de a gente não ficar repetindo as nossas reencarnações, né? Porque isso é uma bobagem, penso né? Você ficar repetindo coisas que você já fez, se você pode sair através do esforço. Pode ser o esforço de uma vida, 2 vidas, 3 vidas, mas você tem que sair disso, né? Então, esse é o sentido do nosso trabalho. Nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com. No Facebook, o Amigos do SEC aguarda você para você conversar, né, e entrar em contato com as pessoas, que tem muita coisa bacana. E tem o meu blog, né, que é o blog do Moisés, que você vai poder entrar lá, aí eu ponho crônicas e tudo mais, e a gente vai se encontrando. Nos encontramos no próximo programa.